depois da descrição das bestas, João fala sobre o advento do Daime, né, no capítulo 14, que a gente já comentou no segundo vídeo. Depois ele fala que 7 anjos chegam com as 7 taças da ira de Deus e são as últimas. Depois disso vem o final. Ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. O primeiro anjo saiu e derramou a taça pela terra. E uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. Bom, úlcera maligna, né, ou tumor maligno, eu vejo que é o câncer, né, que é uma doença dos nossos séculos, né, desses séculos agora, e que é uma doença, creio que é a mais letal que a gente tem até hoje, ainda. O segundo derramou a taça pelo mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. Bom, sangue de um morto, eu vejo que é o petróleo, né? Que é o sangue dos nossos ancestrais, vegetais e animais, né? E ele derramado no mar e matando todos os seres que vivem, a gente viu isso acontecer muitas vezes no final do século passado, né? O terceiro derramou a taça pelos rios e pelas fontes e transformaram-se em sangue. Bom, houveram várias situações em que a água ficou vermelha aí nos últimos tempos, né? Tanto em acidentes como lá de Mariana, e também alguns efeitos que o pessoal não está sabendo dizer. Tem algumas no Ártico que estão por causa do aumento da temperatura, tem umas algas que estão fazendo água vermelha. E logo depois dele falar dessa água vermelha, ele fala: Santo é, Senhor, porque lhes deste sangue a beber, pois disso são merecedores. Que é uma alusão ao Daime, né? Então aí nesse selo, nessa taça, está aí essa água vermelha em sangue, pode ser uma alusão também a essa nova medicina. O quarto derramou a taça sobre o sol, e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens então, abrasados com calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome do Deus, que tem poder sobre tais pragas, mas não se arrependeram para lhe tributar glória. Bom, aí é claríssimo o aquecimento global, né? Que o sol foi permitido ao sol abrasar os homens, e as pessoas blasfemaram ainda mais, né? Nada disso faz a humanidade realmente se curvar sobre os seus erros. O quinto derramou a taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. Bom, o trono da besta, eu creio que são as nações mais ricas, né? Ou as pessoas ricas, né? O poder, onde está o poder dessa sociedade que está em trevas e as pessoas mordem a língua de dor, né? Aí pode ser que ainda venha alguma coisa mais específica, mas eu vejo que, na verdade, a gente está num momento de muita infelicidade, principalmente as classes mais abastadas mesmo. Tem tudo, mas são deprimidas. Tem tudo e nada pode solucionar, porque já tem tudo. O sexto derramou as taças sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Nisso vi que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos como sapos, que são com efeito espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. De novo fala aí do rei Eufrates, né? Que a gente já identificou como sendo as religiões abraâmicas, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e daí que diz que o rio secou, né? Eu vejo que isso é o que está se passando um pouco com essas religiões, né? Assim, um pouco secas, né? Que já não umedecem mais a alma dos fiéis, né? Com o amor. Esse rio secou, mostrando que as pessoas não estão encontrando, muitas delas, né? Não estão encontrando a água viva mais nessas religiões. Então, abriu o caminho para os reis do Oriente. Eu vejo que isso foi o que aconteceu no século passado e nesse, que a gente recebeu muitas doutrinas orientais
Muitas linhas orientais vieram, muitos mestres vieram, muitos como reis mesmo, falando da espiritualidade verdadeira, mas também surgiram sapos, os 3 sapos, um que saiu da boca do dragão, que é o demônio, um que saiu da boca do falso profeta, que é aquela besta dos 2 chifres, né? E um que saiu da boca da besta, que sai do mar. Isso eu vejo que são aspectos negativos desse esvaziamento, né? Das religiões abraâmicas, da religião católica, das religiões cristãs, né? Principalmente. O sapo que sai da boca do dragão é essa enxurrada de gurus falsos que a gente tem hoje, com um discurso bonito, né? Mas que não tratam da verdadeira doutrina. Eles, na verdade, desviam, são heresias, eles desviam as almas do caminho verdadeiro. Então, ele trabalha para o dragão, eles trabalham para o dragão. E Jesus, respondendo a uma pergunta que alguém fez, como a gente pode diferenciar o rei do sapo, né? O bom guru, o bom mestre do mau mestre. E ele diz que você deve olhar para as obras deles, porque não existe boa árvore com maus frutos, nem árvore ruim com bons frutos. Então, se você observa esses gurus, antes de ouvir o que eles falam, quer dizer, lindo, amor, luz, fraternidade, mas observa a vida deles, para ver se eles têm na vida deles as virtudes, a humildade e a reverência ao Pai Criador. O sapo que sai da boca do falso profeta, ou seja, do mundo islâmico, foi o fenômeno que se deu no século passado, que é esse islamismo radical, combativo, que deu origem aos estados teocráticos, né? A partir do Irã, lá no final da década de 70, o Khomeini, e aí o Afeganistão, e vários movimentos assim bem terroristas e que deu origem a esses estados muito opressores. O sapo que sai da boca da besta é esse pensamento nihilista e ateísta que surgiu desde o final do século XIX para nós aqui, nesses filósofos Marx, Nietzsche, Freud, que hoje são a base da nossa sociedade, né? E eles deram origem aos estados ateus, né? Do comunismo, Rússia, China e vários, né? A ponto de o mundo já ter estado mais da metade da população sob regimes antirreligiosos. Então, isso foi um movimento que se deu nessa última taça, que devido à secura do rio Eufrates. Então, diz que esses sapos começaram a reunir os reis e todo o povo para o combate do grande dia da ira de Deus. E que esse combate se deu em Armagedon. Isso soa como uma grande guerra, né? Que a gente, até pouco tempo atrás, eu lia isso e achava muito impossível, não vai ter grande guerra. Mas agora a gente já está vendo até que não está tão distante assim isso de acontecer, ou pelo menos dos rumores. Eu vejo que a gente está em cheio nessa taça. Esse é o momento em que a gente está vivendo mesmo. Todos eles ainda estão nos atingindo, mas esse é o momento, assim, desse grande conflito, essa reunião para uma guerra. E João diz o seguinte ainda nessa taça: eis que eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam sua vergonha. As vestes eu já expliquei, né, que é o comportamento, né, as vestes brancas é o comportamento puro, e nenhuma veste é totalmente entregue ao pecado, né, aos erros. Então, essa é uma hora da gente ficar muito atento, porque a qualquer momento pode vir o nosso Senhor. O 7º anjo finalmente espalhou a sua taça pelo ar. Nisso saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e forte terremoto. O terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia a Grande para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado.
e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo. Então, esses acontecimentos todos estão acontecendo agora, então fica um pouco até difícil da gente interpretar, porque podem vir novas coisas. Esse sétimo anjo, ele derrama sua taça no ar e diz que está consumado. Então, a gente está, que eu creio que a gente está nessas taças, né? Estamos realmente na finalização das coisas. E ele diz que aconteceu um terremoto como o maior de todos na história da humanidade. Eu vejo que esse terremoto não, como lá no sexto selo, o terremoto não era físico, o terremoto na Terra, o terremoto na consciência humana. E agora, esse momento, né, que a gente está vivendo, esse terremoto mais forte ainda, abalando todas as estruturas, não há um compromisso que consiga persistir, não há uma estrutura que dure, não há uma família que perdure, tudo acaba, todas as empresas, as nações, tudo. E fala de um granizo pesado. Granizo é aquela chuva, né, de pedra, que eu percebo isso como essa aura, essa coisa pesando sobre nós, que eu sinto que já está, sabe? Pode, creio que vai piorar, né? Vai ficar mais intenso, mas esse, né, de como que caindo pedra na cabeça da gente, que eu vejo que é muito no nível da informação, muita informação, né? Que a gente não consegue nem se defender de tanta informação que vem, e isso gera essa perturbação, essa turbulência no ser humano dentro e nas sociedades também. Diz que Deus se lembrou da Babilônia para lhe dar um cálice do vinho do furor da sua ira. Deus, quando se lembra de alguém, é para amar. Tem que ser por amor. Então, isso quer dizer que ele disponibiliza esse cálice do vinho do furor, que é para a cura das nações. Ele disponibiliza para os inimigos, para a Babilônia, né? Então, hoje já temos muitas igrejas nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, no Japão, e vários outros que são cabeças dessa besta, então mostrando que Deus está cumprindo as suas profecias. Depois das taças, João descreve a grande prostituta e a queda da Babilônia, né, que se dará com fogo. Saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Saí dela, porque se a gente estiver usufruindo dos privilégios do mundo, usufruindo dos prazeres, usufruindo da fortuna, usufruindo da fama do mundo, como que nós vamos ser poupados quando a Babilônia cai? Nós vamos cair junto. Então, tem que sair enquanto ainda há tempo. Depois que estiver caído, já não há mais tempo. Então, enquanto a gente ainda tem escolha, sempre que houver alguma situação em que você vê que uma escolha é dentro do sistema e a outra é uma coisa mais que sua alma quer, que dá liberdade, que te dá, que vai gerar uma evolução espiritual, escolha. E fala que tudo que a grande prostituta ou a Babilônia entrega em luxo e riqueza, devolvei a ela em pranto e luto. Não como vingança, vai gerar, né, infringir luto e dor no outro, não, em si mesmo. Enquanto o mundo está oferecendo todo esse luxo, e celebrações, e prazer e tudo, aquele que busca, ele deve estar em luto, em aflição pela situação da humanidade. Isso é o devolver o luto para a Babilônia. Depois da queda da Babilônia, aparece um cavalo branco no céu. O cavalo branco a gente viu lá no primeiro selo, que era o Cristo, e é o Alfa e o Ômega. Então veio o cavalo branco aqui no fim também para dar início à primeira ressurreição, ou seja, ao recolhimento dos 144 mil, que vai então acontecer primeiro. Depois vem o milênio, que é um período longo, né, de alguns anos, né, em que a humanidade comum vai ficar purgando e apurando, né, até o juízo final. Já explicamos no segundo vídeo. E depois da segunda ressurreição,
o João descreve a Nova Jerusalém, que é a cidade santa, que é a morada da nova humanidade, que vai surgir disso. Quer dizer, esse mundo que a gente vive é como se fosse o laboratório, é como se fosse o caldeirão onde está sendo apurada a humanidade para daí tirar alguns que se melhoraram, que evoluíram para esse novo patamar da humanidade que vai reinar nesse planeta, nessa cidade santa, que é aqui mesmo. E aí, com isso, a gente encerra o nosso estudo do Apocalipse. Faltam muitas coisas que eu não falei, né? Muitos mistérios ainda por se desvendar. E convido todos que leiam diretamente para tirarem suas próprias conclusões.